contém imagens que vão ficar no seu cérebro para sempre. Então, se você é fraco ou medroso, saia imediatamente do vídeo para qualquer tipo de sintomas e resolva deixando um like. As fitas VHS de Spectre. Não sei porquê, mas quando vejo as fitas que ele produz, é como se ele conseguisse passar um sentimento diferente dos outros com seu horror analógico de Five Nights. Parece que os efeitos que ele utiliza se encaixam muito bem com uma pessoa que está gravando. Por enquanto, Spectre possui 4 fitas de FNAF, as quais 2 delas eu já trouxe aqui no canal, que foi a Maintenance Report e a The Salvage. Malucos, vou buscar a aguinha, já volto. Agora sim, bah. 2 fitas que são muito boas, apesar de serem relativamente fracas comparada com a que veremos hoje. No vídeo de hoje vamos ver uma das melhores fitas de Spectre Animation, e eu não estou exagerando, então cuidado para você não se borrar. E se você é um amante das fitas de FNAF, deixa o like aqui embaixo para que eu traga mais. A fita que veremos hoje trata-se da Investigação Paranormal, uma fita confiscada pelo FBI, e agora lançada ao público após a data de validade de 25 anos. A data de gravação dessa fita é do dia 19 de agosto de 1985. A fita começa com um investigador dizendo que recentemente havia recebido uma ligação de um restaurante infantil, chamado Fred Fazbear Pizza. O mesmo acha estranha a ligação do restaurante, já que seu trabalho é investigar atividades paranormais, mas mesmo assim aceita a proposta de investigar o local. Alright. Got a bit of an unusual call today, but a job's still a job, I guess. I got a call from a kid's restaurant manager saying that they've been experiencing some weird paranormal activity. Let's see. The place is called Freddy Fazbear's Pizza. Normally I get called into places that are abandoned or at least old buildings that are at least a century old. But the strip mall itself looks pretty new, and the manager told me that this particular location was opened roughly 5 years ago. He mentioned that these activities are interrupting businesses and that they might have to close this location and reopen it elsewhere if I can't figure out what's going on. So let me go ahead and read out a few things they told me. So let's see here. Após essas falas, o investigador começa a comentar sobre alguns relatos que foram passados para ele, dizendo que muitos funcionários escutam vozes misteriosas por todo o restaurante, além dos animatronics que perambulam por ele durante a noite, mesmo quando a energia do prédio inteiro está desligada. Relata-se também que um grupo de crianças estava no banheiro e saíram chorando muito, pois viram algo através do espelho que falava com elas em uma língua desconhecida. Tendo em conta que eles falavam inglês, porque é Five Nights at Freddy's nos Estados Unidos. Não sei se é assim, é assim. Lendo, filho da puta, estou-me a foder para o cocktail. Originário nos Estados Unidos. Ok, então não era Bloody Mary. Porque eles falaram de coisa.
Era uma linha Cida, desconhecida. alguns funcionários se sentem muito desconfortáveis ao trabalharem com um animatronic por perto, já que o mesmo parece emanar uma energia ruim e deixar o ambiente totalmente tenso, principalmente quando está no período da noite. Outros funcionários do local afirmam ter avistado crianças andando pelo restaurante depois do horário de funcionamento e quando as portas já estavam fechadas. Pensando que seria alguma criança perdida, eles entram dentro do estabelecimento, mas percebem que não há criança nenhuma presa. Já outros relatam que algumas crianças aparecem segundos depois elas desaparecem. Ao verificar as câmeras consegue-se observá-las, porém as mesmas mudam de sexo e idade, mas elas constantemente parecem ter em torno de 6 a 11 anos. Com base nessas informações, o investigador especula que seja uma espécie de poltergeist, que para quem desconhece, trata-se de um espírito fantasma que se manifesta através do movimento dos objetos, de forma a agredir pessoas ou atingir objetos. O investigador afirma que irá tentar entrar em contato com esses espíritos e torce para que eles se manifestem para que ele consiga concluir o caso. Ainda assim, acha muito estranho o fato de que ninguém morreu ou foi possuído ao entrar em contato com um deles ainda. Então mesmo afirma que eles não aparentam serem violentos e nem demônios ou algo do tipo. Talvez espíritos de crianças que estejam presas ou perdidas por ali. Depois disso, vai em direção a um restaurante que propositalmente está com as portas estrancadas, para que assim ele possa entrar. Ele também nos diz que está possivelmente sozinho no local. A energia está desligada, então ele precisará utilizar sua lanterna para adentrar dentro do local. Quando liga sua lanterna, se depara com Bonnie e Chica em sua frente. Fox está em sua cabana, porém Freddy não está no palco junto com os outros animatronics, o que é muito estranho. Well, shit, okay. So I was told that all of their animatronic characters should be on stage and shut down, and there seems to be one missing. I was told there's a bear, a bunny, a chicken, and a fox, and it doesn't seem like the bear one's on stage. Probably shouldn't jump the gun just yet, though. Maybe one of the employees forgot to take him out of storage or something. Regardless, let's go ahead and get set up here. Eu nunca na vida Depois de se virava de preparar, costas. o investigador pega o seu leitor MF e segue em direção ao Vocês, se estivessem na pizzaria de Five Nights at Freddy's, vocês não sabiam, tipo, vocês não sabem, tipo, da história, tipo, a história não existe. A história não existe. A história só, mano, literalmente, é uma lenda. E vocês não sabem da lenda, literalmente, vocês vão para pronto, ok, caguem na cena de FNAF, pronto, vamos fazer uma cena mais real. Imagina que isto acontece no Chuck E. Cheese e vocês, tipo, não há histórias do Chuck E. Cheese. Então, tipo, vocês vão lá, tipo, fazer a cena normal. Vocês, mesmo, tipo, sem terem noção alguma, tipo, sem saberem que os animatronics são o que são, né? Vocês, mesmo assim, virariam-lhe as costas. Eu não. Mano, eu até andar em casa de vez em quando estou sempre assim. A olhar para trás para ver se não tem ninguém atrás de mim. Viado, nunca na vida que eu ia virar as costas para os animatronics. Nunca! palco para ver Eu se ia ficar consegue very captar a nervoso. presença de I'm algo. very I'm nervous. starting to get some chills right now, so there must be something close. Olha ele com Getting a few K2. blips here and there, but nothing pretty Oh, ficou substantial amarelo. yet. Oh, here we go. Ai ai. I think we got something right here. Zé, Yeah, it seems to be in this area. Let's go ahead and set up the spare tem box. Spider-Man, Depois de tudo. utilizar o seu leitor EMF e concluir que há algo naquela área, o investigador pega sua caixa de espíritos para tentar se comunicar com o possível fantasma que estava ali e imediatamente obtém uma resposta quando pede para que chame seu nome, Sam. Alright, if there's anyone in the room with me right now, please make your presence known. I need no harm. I just need to know if anyone can hear me right now. You can either manipulate something in this room or attempt to speak through this device that I've set up for you. My name is Sean. Can you say my name back to me? Sean. Whoa, shit, here we go. Okay, just so I can make sure that wasn't a coincidence, can you say my name again? Sean. Alright, thank you.
So now that I know that I'm speaking to someone, can you tell me your name? Susie. Suzy, quem é que a Suzy controla? Who is Suzy? Suzy animatronic. Ué, é Chica, olha aí, é Chica. Did I hear you say Susie? E agora aparecia a Chica à frente dele. Okay, hi Susie. Vendo que está Sarrada. conseguindo conversar com tal espírito. Imagina. O cara tá aqui com o negocinho. Ah, oi. Como é que tu te chamas? Ah, Suzy. E ela? Apareceu a Chica assim. Suzy, manda aquela sarrada no ar. Maluco, what the fuck? Eu estou completamente bravo. Mano, é como eu disse. Eu estou completamente O alcoolizado. mesmo pergunta o seu nome. Volta, E ele gás. responde que é Suzy. Agora sabemos que é o espírito da garotinha que possui Chica. Depois ele Eu fui pesquisar à toa, caralho. Este filho da puta dizia, mano. pergunta se há mais alguém junto com eles. E Suzy responde que sim. Então Sam pergunta quais são os nomes deles, mas não obtém nenhuma resposta. Entendendo que supostamente Suzy não sabia, ele pergunta quantos anos ela tem. E ela responde que tem 8. Se aprofundando mais, Sam pergunta como foi que ela morreu. So you must be one of the children that I've heard about. Alright, Susie. I guess more to the point. How did you die? Do you remember how you died? Ela vai fazê-lo morrer da mesma maneira. Duvidam. I'm not here to hurt you in any way, Susie. I just want to understand what happened to you and why you're here. If you're uncomfortable telling me... Murder? Who murdered? Do you remember this person's name? Bunny? You were murdered by a bunny? Sim, como tu. Maybe she was done, like a gun? How did this bunny kill you? A knife? Susie, was this person dressed like a bunny? Holy shit. Uma pessoa vestida de coelho a matou a facadas. Já sabemos de quem ela está falando. O investigador fica extremamente chocado com a resposta de Suzy e decide checar a gravação para ter certeza que ele conseguiu captar a tal fala. Depois o mesmo formou uma hipótese que aconteceu um assassinato no estabelecimento, o que é muito interessante, pois ele consegue entender mais sobre o que ocorreu com o restaurante e isso cria uma espécie de tensão que somente Spectre consegue transmitir. Depois de criar essa hipótese, o mesmo liga a Spirit Box novamente e tenta conversar com Suzy, porém já não é ela que está falando com ele. Alright, are you still there, Susie? Susie, can you still hear me? Just lost the signal. If there are any spirits still in the room with me, please make your presence known. Mas ele já não pegou o que precisava. Ele não precisava só tipo da cena paranormal. Ele já pegou a cena da Suzy e da Chica. I don't know if the camera caught that, but I think I just heard a chair move. Look, right there. That's at least where the sound came from. It's right next to my flashlight, too. Did someone just pull this chair out?
Are you sitting down right here? Off. Do you want the flashlight off? Okay, those are brand new batteries. There's no way my flashlight just died. Yeah, look at that. It still works. Now that the flashlight's off, will you talk to me now? Off again? What else do you want me to turn off? Noise? You want me to turn the spirit box off? If I turn off the noise, will you talk to me? Alright, let's go ahead and turn the spirit box off for now. Alright, I turned the noise off. Whoever you are, I'm not trying to hurt you. I just want to have a conversation with you. Can you tell me where you are right now? The fuck is that noise? What the fuck is that? Hello? I don't know if the camera could see that, but I for sure just saw a head stick out and move over there. Tu não vais lá, né, estúpido burro? There should be no one here but me. Tu és bué parvo. So I'm gonna have to rewatch the footage to get a better look at whatever the hell that just Because was. nothing But it could looked wake like a up. silhouette of a person standing next to these pinball machines. This person definitely wasn't as tall as me, so maybe it was an apparition of one of the children. Mano, eu ia andar Night sempre Guard. assim, mano. Tipo, de lado. Porque, por exemplo, isto é o corredor, né? Mano, eu ia dar sempre aqui assim. Imagina que isto é as minhas costas. Eu ia andar sempre assim. Que era para poder olhar para tudo, mano. Eu nunca ia meter as costas para o outro lado, mano. As minhas costas iam estar sempre encostadas à parede, que era para ninguém vir por trás, mano. Para me disputar assim uma faca na costa, assim. Foda-se. É por isso que eu não virava as costas. What the fuck? Uma ganda... Por que tu vais lá, o meu ganda animal? Look at that. Now it's locked. Is the other one locked? Yeah, the other one's locked too. Well, I was gonna do some stuff in the bathroom to see if I could get the spirit the kid saw to reveal itself, but it seems like the spirit isn't a A fan porta of vai that. abrir outra vez, ele vai So maybe I could come back tomorrow or something and see if the owners can unlock the door again and maybe take off its hinges so there won't be a door for the spirit to lock, you know? Anyways, I seriously need to check the footage because I need to make sure the camera even got what I just saw a moment ago. As coisas estão começando a ficar tensas por aqui. Depois que Sam percebe os movimentos da cadeira, sua lanterna falha e o mesmo desliga o ruído da Spirit Box, ele consegue escutar um sussurro e o mesmo se vira e consegue observar o que aparenta ser uma sombra, que é tão alta quanto o próprio. Saindo checar o que viu, passa alguns segundos e ele consegue ver a porta do banheiro se abrindo, e após alguns segundos, ela se fecha fortemente, assustando qualquer um que esteja vendo esse vídeo com muita atenção. Inclusive eu quando vi pela primeira vez. Depois disso, Sam tenta abrir a porta, mas não obtém sucesso, e a cena corta para onde estávamos antes de ver a sombra. Sam começa a raciocinar e concluir que o espírito que estava falando com ele não era de Suzy, e começa a acreditar que há vários espíritos no local e que irá testar sua Spirit Box mais uma vez. Alright, so it looks exactly what I saw, which was pretty much a shadow apparition of someone. It also looked like it could be a small kid, maybe, which would make sense if it's one of the children that the night guards were talking about. That just leads me to believe, a lot more than I did originally, that maybe more than one spirit's presiding here. The voice that kept saying, off, off, sounded completely different than the first spirit I talked to, so I don't know. Let's, go ahead and turn the spirit box back on, see if we can get anyone else here to talk with me, and also see if any other activity will happen tonight. If not, then I'm probably gonna call it quits for tonight. Holy shit. Hello? That's gotta be one of the children. Mas ele está ali, o Zorlak. Look at that. Now she's gone. Ew, Hold on. Zorlak. Let me grab the case so I can see what that's about.
Após ouvir algumas risadas atrás dele, Cian olha para trás e conseguimos ver um espírito, mas logo em seguida ele foge, e Cian vai atrás dele junto com a sua maleta. Andando um pouco pelo local, ele se depara com Freddy no fundo de uma das salas, e decide fazer uma última sessão com ele, só que dessa vez com um novo dispositivo que o mesmo chama de óvulos, um dispositivo que se assemelha com uma Spirit Box, porém permite que o espírito escolha algumas palavras da biblioteca para falar. Após preparar tudo, o investigador pergunta se existe alguém naquela sala junto com ele, e se alguém gostaria de se comunicar. Depois de alguns segundos ouvimos o dispositivo transmitir as palavras "eu sou", fazendo sem perguntar qual é o seu nome, e o espírito responde que é Gabriel. Sabemos que Gabriel é o menino que está dentro de Freddy, o que faz bastante sentido, já que estamos junto de Freddy na sala, e isso se comprova mais ainda quando Sam pergunta para o menino onde ele está na sala, e ele responde que está no urso, ou mais precisamente dentro dele. Cian começa a questionar sobre o porquê ele está possuindo os animatronics, e antes que ele possa terminar a fala, Gabriel responde com um preso, fazendo Cian refletir e perguntar para ele por que ele está preso dentro do urso. Como é que ele foi preso ali? Mas não há resposta. Então o investigador decide pular as perguntas e o questiona com a mesma pergunta feita a Suzy: como você morreu? E Gabriel responde igual a Suzy: por assassinato. Depois Cian pergunta se ele lembra de quem o assassinou e Gabriel responde: ele. Não entendendo muito a resposta do menino, Cian pergunta para o Gabriel se ele se lembra do nome dele, mas não há resposta. Cian começa a falar sobre os problemas que ele está causando no estabelecimento, mas é interrompido pelo dispositivo que age de maneira muito estranha. Do you remember who murdered you, Gabriel? Him? What do you mean, him, Gabriel? Do you remember his name? Gabriel, whether you're trying to or not, you're causing a lot of problems for the people who own this place. Now, if you help... Pronto. Ele diz ao monte de merda que está dentro do Freddy que ele é um filho da puta. Claro que agora o gajo lhe vai matar. Meow. Must die, 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 die. Will they? I assume you're talking about your killer. Após essas falas, Cian aparenta estar muito calmo com tudo isso que está acontecendo, o que de fato é surpreendente, até porque teoricamente ele já deve ter passado muita coisa para não sentir nada nessa ocasião. Cian diz que quer ajudar eles, mas ele precisa saber mais detalhes sobre o assassino e obtém a sua resposta: Purple, ou em português, roxo. Cian interliga isso com o que o dono do restaurante disse: os funcionários daqui utilizam roupas roxas, e logo começa a concluir perguntar se essa pessoa trabalhava no estabelecimento, e Gabriel responde que sim, fazendo o investigador perguntar sobre os detalhes da sua face, mas o menino responde que estava muito escuro. Logo Cian se prepara para fazer sua última pergunta antes de ir embora. Did you ever see his face? Can you describe it to me? No, too dark. No, too dark. Okay, so it must have been too dark to make out the facial features, I guess. Mas vocês repararam que a Suzy falou com ele pela Spirit Box com voz de ser humano? Ela falou normal. Porquê que o Gabriel está a falar com voz de robô? Porque ele é um urso e ursos são castanhos e pessoas de cor podem ser castanhas ou ter tons de pele mais escuros. Então estão a dizer que ele é um robô porque ele roubou alguém. Estão a dizer isso é racismo. Isso é racismo. Seu filho da puta. Isso é racismo. Alright, so one last thing I want to ask before I go. I was talking to another spirit here named Susie, and she mentioned something about someone in a bunny suit. Does that sound familiar to you? Gabriel, are you still there? Get out. Get out? Why? Why do you want me to leave, Gabriel? Get out. Get out. Have I said something to upset you? Get out. Sai logo daí, filho da puta, burro de merda. Ele vai logo. What the fuck? Why did this just go out? Vai-te embora, Zé! What the fuck? Whoa, what the fuck? Holy shit! Caralho! Come on!
Esse final é literalmente um final que somente Spectre poderia fazer. Por um momento achei que ele ia conseguir sair do restaurante, ou antes dele sair, o Fred ou algum dos outros animatronics iria pegá-lo. Mas não foi nenhum dos dois. Cian foi aparentemente morto por um tiro de espingarda por alguém que estava vigiando ele o tempo todo. Isso possivelmente nos explica aquela sombra que ele tinha visto. Eu realmente fiquei sem palavras quando vi essa fita. A criatividade de Spectre me surpreendeu muito durante todo o vídeo, mas eu sei que não me surpreendeu mais do que as fitas mais pesadas de Five Nights de todos os tempos. O vídeo que ainda está no canal. Não sei por quanto tempo porque ele é muito pesado. Então se você for assisti-lo, cuidado que está muito bizarro. E comenta aqui Purple se você chegou até o final. Ué, mas esta não era mais pesada? Não é assim tão coisa. Que é das fitas de FNAF mais pesadas. Está como vista, mas acho que foi porque eu meti para... porque eu cliquei para a gente ver depois, só que depois não chegámos a ver. Não sei porquê, sinceramente. Aviso, esse vídeo contém imagens que vão ficar no seu cérebro para sempre. Então se você é fraco ou medroso, saia imediatamente do vídeo. Para qualquer tipo de sintomas, resolva deixando um like. Five Nights at Freddy's e suas VHS. Navegando pelo YouTube conseguimos encontrar várias delas. Uma delas fala sobre Freddy, outras falam de Chica, ou até mesmo refazendo os modelos dos animatronics. Isso de acordo com a época do restaurante, e elas ficam tão boas quanto as originais. Também temos FNAF Plus que planeja fazer esse papel, refazendo por inteiro o primeiro jogo, com um novo clima, ambiente e animatronics. Tudo conforme a sua época. Mas hoje eu não vim falar sobre FNAF Plus. Eu estou falando sobre as VHS de FNAF mais pesadas de todos os tempos. E eu te afirmo uma coisa. Você nunca mais vai se esquecer das cenas que vão aparecer aqui. Principalmente das 3 últimas fitas. Organizei as VHS de acordo com a minha opinião. Onde vamos da menos perturbadora até a mais obscura de todas. Um aviso final. Esse vídeo é o especial de 20k de inscritos. Ele demorou, mas chegou. E com certeza vai te provocar várias insônias. A primeira fita pertence aos incidentes logs, ou registro dos acidentes. O termo se refere a todas as temporadas de séries de horror de Five Nights at Freddy's, feita por Rick Animações, um youtuber muito conhecido quando se trata de fitas de FNAF. Aqui o Animatronic Energy entra em ação, e é servido como antagonista principal da série. O vídeo que ocupa essa posição pertence à primeira temporada. A fita começa com uma tela de seleção, onde vemos várias opções e clicamos em Anomaly Report. Quando a gravação começa, nos deparamos com uma das salas de Five Nights at Freddy's. A câmera a qual grava aparenta estar apoiada no chão. O vídeo em si aparenta ser um fragmento de um vídeo documentando anomalias de movimento. Após alguns segundos de gravação, conseguimos ver Funtime Freddy andando pela sala. Depois de um flash na câmera, ele muda de posição, o qual fica parado por cerca de 7 segundos e meio e teleporta. Depois conseguimos ouvir alguns barulhos e batidas de metal, e através delas conseguimos ter a percepção de que algo está se rastejando e chegando cada vez mais próximo da câmera. Olhando para o teto conseguimos ver algo de metal se abrindo. É uma ventilação. Após isso conseguimos ver algo descer. É Energy. Aquilo está muito mais assustador do que nos games. Seus olhos estão mortos, misturado com um sorriso amedrontador com o que parece ser uma boca humana. Além do seu rosto fica se mexendo enquanto possivelmente analisa a câmera. Isso antes de um corte seco com seu rosto centrado na tela. Depois ela se abre e nos revela um espírito, ou algo semelhante se é que você me entende. Uma parte bizarra nessa fita é o fato de Funtime Freddy andar nas salas momentos antes de Energy aparecer, mas teoricamente Funtime Freddy faz parte Como eu não consigo abrir a cara, eu abri as narinas. de Energy, o que deverá ter acontecido. Voice box test. A
quarta fita pertence a Voice Box Test, feito por The Dark Lord, o mesmo que criou a VHS da Mango, a qual também é muito assustadora e bastante famosa, mas eu particularmente achei a Voice Box Test a melhor feita por ele até o momento. Até então nunca tinha visto ela, e somente descobri quando estava selecionando os vídeos, mas depois que eu a vi, nunca mais esquecerei dela. A fita em si trata-se de nada mais e nada menos do que um teste de voz para o animatronic Toy Chica. Aqui o ambiente parece muito familiar e é estranhamente assustador antes mesmo de alguma coisa acontecer, somente por causa dos efeitos, os quais já nos passam uma energia muito pesada presente no vídeo. No intuito da gravação, o próprio funcionário diz, ele pretende testar as saudações e as brincadeiras que Chica irá utilizar no palco, para que assim evite qualquer tipo de erro ocasionando um escândalo. Okay, this is a voice test for the Toy Chica animatronic. We'll be seeing if the greetings and on-stage banter is going to work as programmed. Após essas falas do nosso funcionário, o primeiro teste é a introdução de diálogo, e logo o funcionário aperta o botão para que se inicie as falas. Toy Chica obedece os comandos como planejado, porém durante o seu discurso, a caixa dá uma leve travada, o que faz o funcionário concluir que a mesma está um pouco nervosa hoje, isso ironicamente falando. Muito curioso é a tecnologia que é muito avançada mesmo no tempo que estamos. Chica age de forma perfeita, o que é bom para o nosso funcionário. Alright. Turned out pretty good. Após esse teste rápido, vamos para o próximo e último teste, que é a linha 2 para o conjunto de brincadeiras que Chica irá fazer durante o show. Se você for detalhista, você prestou atenção aos sons de Chica. Você percebeu que durante a fala do cara, é possível ver que o áudio de Chica parece ter mudado para um tom mais grave. Alright. Turned out pretty good. Now, the next test is line 2. The next test is line 2. The next test is line 2 for the onstage banter instead of dialogue. Starting. God damn it. Vemos que quando irá iniciar o próximo teste, a câmera cai do local onde estava apoiada, e aparentemente quebrou. O funcionário parece aborrecido e diz que irá contar ao seu chefe sobre o ocorrido. Mas após se levantar, Chica está diferente. Ela está sem o seu bico e após os seus olhos mudarem para pequenas bolinhas brilhantes, há uma interferência na câmera e um corte seco para outra cena. Starting. God damn it. I'm gonna call my boss to get that ceiling fixed up or something. What the fuck? How did the beat come off? O nosso funcionário parece ter corrido dali após Chica mudar de aparência. Ele consegue se esconder dela por alguns segundos e vai para a saída, mas ela está trancada. Ele até grita para um tal de Peter para que ele abra a porta, mas não dá tempo e ele leva um jump scare e provavelmente algo a mais. Collection the door opening. Peter, unlock this door. God damn it. Esta fita está nessa posição por causa do seu realismo e do mistério de quem trancou ele ali. Será que realmente foi esse Peter que realmente trancou a porta? A parte dele ter conseguido se esconder é perfeita e muito realista, apesar de durar poucos segundos. E por fim o desespero que ele demonstra ao ver que a porta está trancada e que Chica achou seu outro esconderijo. Eu absolutamente não queria estar na pele dele. Peter, unlock this door. God damn it. Finalmente chegamos ao top 3. Aqui é quando as coisas realmente começam a ficar pesadas. Se você se sentiu desconfortável ao ver as duas primeiras, você não sabe o que está por vir. A fita que se encontra nessa posição é Sound Response Check, feita por Barrington, um dos melhores criadores de VHS da série de Five Nights. Esta fita é de longe uma das melhores já feitas e postadas aqui no YouTube. Ao mesmo tempo que nos faz sentir uma agonia em seu início, nos faz também sentir uma espécie de vazio em seu final. A fita começa com uma simples menininha terminando de ir ao banheiro. Ela estava lavando as mãos, quando percebe que algo está a observando na saída do banheiro. É Chica, mas a garotinha fica assustada pelo modo com que Chica está agindo para com ela. Chica?
Chica. Baby bird. No, Chica. You're scaring me. Como vimos, a cena acaba quando Chica está prestes a pegá-la e depois desse final a cena é cortada, nos direcionando para outra parte da fita, com um desenho na tela com a frase "Alguma coisa está errada". Após isso vemos Chica e logo um cara começa a falar sobre os sensores de microfone que foram substituídos. Agora o animatrônico consegue distinguir muito melhor o que é esquerda e o que é direita, além de suportarem frequências muito mais altas do que as dos antigos. Depois o mesmo cara diz, apenas joga o manual de resposta de som e tudo ficará bem. Em seguida dá um corte na fita e pulamos para a parte do manual de resposta, onde o primeiro áudio é posto para testar a Chica. Se ela olhar para a esquerda está tudo conforme planejado. Se ela não responder corretamente, precisamos nos certificar que não há crianças por perto, porque senão ela vai reagir ao som das crianças. Colocando o próximo áudio, se tudo estiver certo, ela vai estar olhando para a esquerda. A próxima trilha é colocada e se Chica olhar para a direita está correto, mas as coisas começam a ficar estranhas a partir de agora, pois o manual não termina a frase e os áudios tocam dos dois lados. Após isso vemos Chica centralizada na tela e o manual diz que irá tocar mais um áudio, mas não é o que acontece. Salve. Belezura. Este é o vazio de que estava falando. Ela não consegue respirar enquanto dorme na neve. E aí, você entendeu? Se sim, deixa nos comentários que irei marcar com o coração de um pássaro lindo que voava nos céus. Eu vou dar só mais algumas dicas caso você ainda não tenha entendido. E também já pode servir de porquê ela está na terceira posição dessa lista. Eu nem preciso citar os efeitos que Barrington utilizou para fazer essa fita. Simplesmente perturbador. Isso junto com a Estamos cada vez mais perto da pior fita de todas, mas antes precisamos ver a penúltima fita, onde a mesma foi banida do YouTube. Sim, ela foi banida, mas há uma versão a qual eu vou mostrar que ela foi censurada. Primeiro porque eu não tenho a original, e se eu postasse meu canal com certeza iria para a neve. O pré-show do pirata, como o próprio nome da fita diz, trata-se de uma gravação avisando que faltam 10 minutos para o show do pirata. Era para ser somente um aviso comum de que o show estava prestes a começar, mas algo de muito errado acontece após Fox fazer os avisos e os animatronics começarem a se preparar. Ahoy, me mateys! It's me, your favorite swashbuckling buccaneer, Foxy, the Pirate Fox! When I tell ya, we got a grand show for you today, in just about 10 minutes! Wait, 10 minutes? That's right, 10 minutes! Can you bloody believe it? 10 minutes? Why, we better gather our gear before time runs out. Oh, and I've got to prep my singing voice. La 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 la. Bonnet, make yourself useful and Canta boi da mala, Chica. mop the Ainda bem que o microfone fica com o Fred. stage, will you? Whatever you say, Mr. Boss Man. Just try not to slip, Cottontail. Whoa, 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 whoa! Hey! Will you landlubbers stop mucking around? Anyway,
You scallywags just being here in time for the show. Not a moment before, and not a moment later, you hear? Or else you'll be forced to walk the plank. Após a mostra de uma possível referência de Five Nights at Freddy's 2 com um Go Go Go, nos é apresentado 5 crianças e a fita recomeça. Mas temos alguns aspectos que mudaram ou sumiram, como a trilha de áudio de fundo e o corte seco no final da fala de Foxy. Ahoy, me mateys! It be your favorite swashbuckling buccaneer! What the blank? Depois de sua fala cortada, conseguimos ver o mesmo em sua cabana dessa vez, coisa que não conseguimos ver antes. Opa, parece que uma criança sumiu do local de onde estava, não é? Algo aconteceu com a fita também. La la la. Bonnie, make yourself useful and mop the stage, would you? Just try not to slip, Cottontail. Moment before, and not a moment later, you hear? Or else you'll be forced to walk the plank. Dessa vez não vemos Fox em sua cabana. A fita corta direto para as cenas das crianças, as quais agora faltam 2. A fita se repete novamente, porém está muito mais bizarra. As vozes dos animatronics estão totalmente obstruídas e estouradas, enquanto a tela se enche de ruídos e glitz. And show for you today in just about 10 minutes. Wait, 10 minutes? That's right, 10 minutes. Can you bloody believe it? Oh, and I gotta prep my singing voice. La 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 la. Hey, will you landlubbers stop mucking around? Anyway, you scallywags just being here in time for the show. Not a moment before, and not a moment later, you hear? Or else you'll be forced to walk the plank. Por fim, só temos uma criança, e pela última vez a fita recomeça, pior do que estava antes. Ahoy, me mateys! It be your favorite swashbuckling buccaneer, Foxy, the Pirate Fox! Arg! When I tell ya, we got a grand show for you today, in just about 10 minutes! Wait, 10 minutes? That's right, 10 minutes! Can you bloody believe it? Enquanto a fita passa, nos é apresentado um aviso, o qual mesmo diz que é proibido vê-la e que é para nós descartarmos ela imediatamente. Mas se a gente continuar, isso acontece. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this... What's the matter, Foxy? I thought you wanted an audience. Enquanto a fita passa...
fita que ocupa o primeiro lugar é muito conhecida, principalmente quando nós tratamos de shorts. Estou falando de Party Room.mp4, feita por Meme Beer, outro YouTube que também tem um conteúdo bastante focado em Five Nights at Freddy's. Inclusive foi ele que fez a fita do Nightmare e o My Name is Bonnie, outras fitas que também nos deixam muito inquietos, mas quando nós tratamos de Party Room é impossível estabelecer conexões. Aqui as coisas são muito mais pesadas. Nessa fita tratamos da primeira vítima do Homem de Roxo, William Afton. Eu fui a primeira, eu vi tudo. E é sabendo dessas informações que deixa tudo com um teor extremamente apavorante. A primeira viu tudo? Não, então. Pode ter sido a primeira a ser pega. Imagina, tipo, William Afton, ela foi a primeira que ele foi lá e agarrou. Agora, supostamente a primeira não vê nada, né? Porque supostamente a primeira a morrer. Ou seja, a primeira a morrer não vê nada. A última a morrer é que vê tipo... Ai! A fita começa com uma possível gravação tirada da câmera 4 de Five Nights at Freddy's 2, o salão de festas. A princípio não temos nenhum animatronic, mas após algumas piscadas da lanterna, ouvimos alguns barulhos e o horror realmente começa. Ué, menor? Ué, mano, beleza, cara? Olá, Buccaneer. Spring Bonnie? Eu quis primeiro passar a fita completa, porque senti a necessidade de vocês observarem com cautela o peso que essa fita possui, começando pela qual o Iteritica nos olha. Seus olhos estão mortos tanto quanto a própria Suzy, e eu nem preciso falar de quem está atrás dela. Depois a cena corta e mostra os detalhes do que a garotinha deve ter sentido quando o psicopata... Antes da fita acabar, vimos Puppet, só que há algo errado nela. Todas as vezes que eu assisti essa fita, eu senti um extremo vazio que nenhuma outra VHS me fez sentir. E eu também me lembro do final de uma das músicas de FNAF, It's Been So Long, na parte em que Tika olha pra... Vamos fazer... Tô calma. It's been so long. Vamos fazer isso na parte em que a Tika fica a olhar para a cama. Vai. It's been so long. Don't you wanna be no cuties monster? It's running off your mother. You're not a she, no, no,